Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira. Como sempre, esse é o programa em que falamos um pouquinho sobre a Sagrada Escritura, sobre o seguimento de Jesus, sobre a proposta do Reino de Deus. Em cada sexta-feira, pouco a pouco, nós vamos tentando compreender melhor a mensagem desse Evangelho, a proposta desse reino. Em cada sexta-feira, pouco a pouco, vamos tentando compreender como podemos ser melhores discípulos, como podemos crescer no nosso discipulado. Na nossa reflexão desse fim de semana, falamos sobre a misericórdia divina. Na semana passada, falamos sobre o convite de Jesus, o convite para construir comunidades reconciliadoras, o convite para construirmos comunidades capazes do diálogo, capazes da reconciliação. A proposta de Jesus se estende agora. Somos chamados a viver a misericórdia. Somos chamados a ser sinais da misericórdia divina, da misericórdia que Deus é. Hoje, nesse nosso programa, com os nossos cantos e a nossa conversa, vamos pedir isso. A graça de experimentarmos a misericórdia que Deus é e a graça de sermos sinais, pequenos sinais da misericórdia que experimentamos. Sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Muito bem, caríssimos. Pouco a pouco, semana a semana, vamos chegando, vamos completando mais um ano litúrgico. Esse já é o início da 24ª semana da caminhada litúrgica da Igreja. Na semana passada, falávamos sobre a reconciliação. O convite de Jesus para que pudéssemos corrigir uns aos outros na vida comunitária. Eu dizia para vocês que para além da correção, o convite era para que construíssemos, para que exercitássemos a nossa capacidade de reconciliação. As comunidades deve ser o espaço da reconciliação. A comunidade deve ser o lugar onde eu vou exercitando, onde nós vamos exercitando a nossa capacidade de comunhão, de estarmos unidos uns aos outros, de estarmos em sintonia uns com os outros. E essa sintonia que faz de nós, ou vai fazendo de nós, o corpo de Cristo, a família do Cristo, a Igreja. Queremos ser esse corpo bem unido, queremos ser esse corpo formados pelo mesmo Espírito, conduzidos pelo mesmo Espírito. Aquilo que Paulo vai dizer muitas vezes: um único batismo, um único Espírito, um único corpo. Formamos o corpo, a Igreja de Cristo. A reconciliação está em vista da construção do corpo, e o perdão também. O exercício da misericórdia também está em função da comunhão, da unidade,
da construção do corpo. Viver a misericórdia é ser um sinal e um instrumento da misericórdia com que Deus nos ama, da misericórdia com que Deus nos acolhe. Porém, mais do que isso, viver, exercitar a misericórdia é saber que somos chamados à comunhão plena, a comunhão que é a própria essência da Trindade. Deus é essencialmente comunhão, comunhão de vida e de amor. Exercitar a misericórdia é buscar essa comunhão, para que a igreja seja um sinal da comunhão que a Trindade é. Nós vamos falar sobre isso hoje, então. Pensa nisso com carinho, pede a Deus essa graça e voltamos daqui a pouco. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Misericordias Muito bem, você vai ouvir agora o Evangelho desse fim de semana. Um trecho do capítulo 18 de São Mateus. Jesus conta a parábola do patrão que é bom e misericordioso. A parábola que traz também a figura de um empregado cruel, mesquinho. Vamos ouvir a primeira parte dessa parábola. Eu volto em seguida. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolve acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Você conhece a história do empregado cruel e do patrão misericordioso. A parábola que Jesus conta tem vários elementos para a nossa oração. Você ouviu a pergunta de Pedro. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: quantas vezes devo perdoar? A pergunta de Pedro incluiu ainda uma provocação: devo perdoar até 7 vezes? 7 vezes não é um número aleatório. Na Bíblia, o 7 sempre faz uma referência àquilo que é perfeito, àquilo que é completo. Pedro pergunta: qual é a medida do perdão? Jesus responde: não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. A busca do perdão deve ser constante, infinita, eterna. Dessa maneira, Jesus nos convida a romper com uma lógica que havia nos tempos do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, nós tínhamos a vingança de Lameque. Isso aparece no capítulo 4 do Gênesis. Lameque, homem extremamente vingativo, homem que queria vingar infinitamente. Depois, no Antigo Testamento, nós tivemos a lei do talião. A lei do talião, aquela do olho por olho, dente por dente. Uma vingança mais justa, uma vingança na medida da ofensa. Mas o Antigo Testamento também falava do perdão. O Antigo Testamento também falava do perdão aos inimigos, de um perdão constante. Você pode encontrar isso em Levítico, capítulo 19. Jesus aqui, na sua parábola, nos convida mais uma vez a superar toda a lógica da violência, a superar toda a lógica da agressividade. É preciso pôr um fim, é preciso pôr um basta na lógica da violência, na lógica da injustiça, na lógica do poder que oprime. Esse é o convite essencial. Cada discípulo, cada cristão é chamado a pôr um basta nessa lógica que destrói vidas e que destrói toda a família humana. Na parábola que Jesus conta, o patrão é o sinal da misericórdia. O patrão é o símbolo da misericórdia divina. Um empregado que lhe devia muito dinheiro, uma enorme fortuna. Uma dívida que ele não tinha como pagar. Ainda assim, o patrão perdoa. Na sua imensa generosidade, na sua imensa bondade, o patrão perdoa uma dívida que era impagável. Jesus lembra
que a bondade divina ultrapassa todos os limites da miséria humana. A bondade divina vai muito além da miséria dos homens, do egoísmo, da mesquinharia humana. O convite, então, é para que nós experimentemos essa misericórdia abundante e infinita. O convite para que, experimentando, sejamos também sinais, anunciadores dessa misericórdia, proclamadores dessa bondade. Pensa nisso com carinho. Pede a Deus a graça de experimentar essa misericórdia e também de comunicá-la no seu dia a dia. Ó Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 perdoarás. Ó Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 perdoarás. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não esqueças de nenhum de seus favores. Ó Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 perdoarás. Ó Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 perdoarás. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Ó Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 perdoarás. Ó Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 perdoarás. Muito bem. Você vai ouvir agora a segunda parte do Evangelho desse fim de semana. Vamos ouvi-la e volto em seguida. O patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, porém, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: "Paga o que me deves." O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: "Dá-me um prazo, e eu te pagarei." Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: "Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?"
O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Evangelho de São Mateus, capítulo 18. O empregado que experimentou a bondade do seu patrão não soube se deixar conduzir pela mesma bondade, pela mesma misericórdia. O patrão perdoou a sua dívida, uma dívida imensa, impagável. O empregado, porém, não soube, não quis perdoar uma pequena dívida que um dos seus companheiros tinha com ele. E aqui está a nossa tragédia, aqui está o nosso drama. Aqueles que experimentam a bondade e a misericórdia devem ser sinais, comunicadores da misericórdia que experimentaram. O empregado, aquele que experimentou a bondade do seu patrão, não soube, não quis. Tratou o seu companheiro com crueldade, com uma crueldade imensa, exigindo-lhe muito mais do que ele devia. O Cristo assim nos convida a pensar como é a nossa relação com os irmãos e irmãs, companheiros da vida, companheiros da fé. O Cristo nos convida mais uma vez a pensar na coerência daquilo que desejamos para nós mesmos e daquilo que manifestamos aos outros. O Cristo nos convida a perceber essas incoerências que afetam a nossa caminhada de vida e de fé. Por fim, o Cristo lembra que a misericórdia é uma exigência do próprio Deus, uma exigência do próprio Pai, o Criador de tudo. Aqui, meus queridos, algo importante para a gente pensar também. Se queremos de fato ser discípulos, se queremos de fato construir o reino, se queremos de fato uma nova sociedade, um novo céu e uma nova terra, a proposta da misericórdia não é um simples convite, é uma exigência, é uma busca, algo que devemos ter como meta. As comunidades, volto a repetir, devem ser o espaço, o lugar do exercício, o lugar do treinamento, da prática. Jesus sabe, o Senhor sabe que não estamos prontos. O Senhor sabe que ainda temos muito a crescer, a amadurecer. Ainda assim, Ele insiste, Ele exorta, para que não abandonemos esse projeto. Ele insiste, Ele exorta, para que sejamos perseverantes nesse projeto. E Ele pede a mesma misericórdia que desejamos, a mesma complacência que desejamos, que possamos também comunicá-la uns aos outros. Existe aí uma pergunta pela justiça. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mais uma vez, peça a Deus a graça de crescer nesse projeto.
Voltamos daqui a pouquinho. A pessoa que perdoa se revela mais pessoa do que a pessoa que não perdoa. Perdoar é uma virtude que supõe a plenitude do verbo amar. Só quem ama de verdade tem bastante caridade e humildade, por mais que doa, de pagar aquela ofensa com bondade e paciência, sem revidar. Não é fácil perdoar, mas sem perdão não há mudança, nem solução. Deus que sabe relevar, ajuda quem deseja e não consegue perdoar. Coração que não perdoa facilmente se magoa, se zanga à toa, só quer vingança. Agressivo e violento quando sente que é o momento, vai se vingar. Por sentir-se majestade não conhece a caridade e a humildade de quem perdoa. Deus que é Pai e poderoso se revela generoso, mas Ele não. Só que vai se corroendo e adoecendo lá por dentro e perde a paz. Deus que sabe perdoar, ajuda quem precisa conhecer o verbo amar. Muito bem, voltamos. Esse é o último bloco do programa. Você vai ouvir agora o texto da primeira leitura do livro do Eclesiástico. Já no Antigo Testamento, o Senhor nos convida a superar o mal, a violência, o pecado. Já no Antigo Testamento, Ele nos convida ao exercício da misericórdia, do amor. Vamos ouvir isso e voltamos em seguida. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para perdoar os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Livro do Eclesiástico, capítulo 27. Quando falamos em perdão, a primeira pergunta que vem à cabeça de muitas pessoas é a pergunta pela justiça. Afinal de contas, perdoar não seria
concordar com uma injustiça? Perdoar não seria simplesmente aceitar calado as tantas violências, as tantas injustiças que existem nesse mundo? Podemos dizer, a partir de tudo aquilo que a fé nos ensina: não. O perdão não significa compactuar com a injustiça. O perdão não significa compactuar com a violência, com a mentira. O perdão significa pôr um fim ao círculo da violência, não um compactuar com a violência. O que o perdão também significa é não deixar, é não permitir que a nossa vida seja conduzida pelo desejo de vingança. A justiça deve existir. A luta pela justiça é necessária e é bem-vinda. A luta pela justiça é uma luta extremamente válida. Porém, a justiça não pode vir acompanhada dos sentimentos de vingança. A justiça não pode vir acompanhada dos sentimentos de ódio. A justiça não pode vir acompanhada do ressentimento, da mágoa. Se assim for, não será verdadeira justiça. Será simplesmente a expressão do ódio, da vingança. Entende o que eu quero dizer? Nós podemos buscar justiça movidos simplesmente pelo desejo da vingança, movidos pela dor, pelo ódio. O que o Cristo convida é justamente ao contrário. É buscar a justiça, sim, mas sem o espírito da vingança, sem o espírito do ódio, sem a ferida, sem a dor da ferida. O que Jesus nos convida é buscar uma justiça que nasce do encontro com Deus, que nasce da experiência do amor de Deus, que nasce da experiência da libertação que Deus faz. Essa justiça, sim, é muito mais plena, muito mais perene, muito mais válida. É uma justiça que tem condições de restaurar a vida, a paz, a verdade. É uma justiça que vem de Deus e conduz a Deus. Uma justiça movida simplesmente pelo desejo de vingança é uma justiça que vem do homem e conduz ao homem. Portanto, caríssimos, peçamos a graça de buscar essa justiça que vem de Deus e conduz a Deus. Peçamos a graça de que o nosso desejo de justiça seja um desejo puro, livre de toda mágoa, livre de todo rancor, livre de toda a mentira. E que esse nosso puro desejo de justiça, de salvação, conduza a todos, conduza toda a igreja a uma comunhão mais plena, a uma comunhão eterna, como é o sonho de Deus. Pra não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta minha história. Por 1000 caminhos e a sorrir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis
pensei em ajudar, mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz de tanto ouvir falar em ti. Eu quis fazer como aprendi, eu quis amar sem distinção, de todos eu me fiz irmão, mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que eu sou feliz. Eu venho aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão. Quando eu busquei sempre ajudar, mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz. O programa Verdade e Vida é uma produção da Rádio Magnífica FM. Ajudando na gravação e na edição desse programa, o amigo Joaquim Mazola. Gerenciando o canal do YouTube, o jovem Lucas Pessinin. O texto que você ouviu e a seleção das músicas foram por minha conta. A todos vocês, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela amizade e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Misericórdia,